Você assina um papel que te autoriza a pilotar uma máquina capaz de apagar uma cidade do mapa. A caneta raspa o papel, a tinta seca, e por um segundo você sente algo gélido deslizando pelo peito. Não é medo técnico, é o peso de uma possibilidade que nunca aparece nas fotos oficiais. Em seguida, te colocam numa sala sem janelas. As luzes são brancas demais e as perguntas não têm resposta certa. As perguntas existem para desvendar quem você é. Cada promoção que virá depois mudará a sua vida como se você fosse uma pessoa diferente. Um ciclo de responsabilidades, perdas e escolhas que se acumulam até um ponto onde o erro ou a pressa tem custo irreversível. Nível 1. Você chega como cadete. O mundo reduz-se a exercícios, provas físicas, inspeções e um tipo particular de silêncio que vive nos corredores das bases. Lembro do cheiro do combustível misturado ao suor logo pela manhã, das botas polidas, refletindo a luz de um refeitório que raramente está vazio. Lembro também das conversas cortadas, do riso que seca quando alguém menciona a palavra autoridade com demasiada familiaridade. Aqui somos testados com intenção, não para ensinar tudo, mas para descobrir quem aguenta tomar decisões com pouco sono, com medo, com fome. Te colocam propositadamente em situações onde errar é possível. Observam como você responde ao erro. É um filtro que não perdoa a arrogância. Você aprende que competência técnica é condição necessária, não suficiente. Avançar significa aceitar que o mundo começará a te olhar com mais expectativa e com menos paciência. Se essa história está falando com você, fica comigo até o fim. Há detalhes de tecnologia e decisões morais que só fazem sentido no contexto de toda a jornada. Nível 2. Piloto estudante. O voo em formação te ensina vigilância. Você tem que manter o espaço imediato das outras aeronaves como se mantivesse o espaço emocional das pessoas que ama. A menor distração pode provocar colisão. A menor concessão pode custar vidas. Lembro do T-6 e do T-38. Os dois são professores diferentes. Um te dá a base, o outro te obriga a confrontar a velocidade e a precisão sob pressão. É aqui que surge o Major Calloway, o instrutor que repetia uma linha como mantra. Outra vez. Ele não gritava por prazer, nem por humilhação. Insistia para que o gesto, o protocolo, a reação, tornassem-se automáticos, como um músculo que reage antes do pensamento. Outra vez, era um convite e uma sentença. No cockpit, a precisão vira hábito. Fora dele, afeta relações. Você começa a notar a primeira rachadura nos calendários familiares, um aniversário esquecido, uma ligação sem retorno. Avançar te torna elegível para esperar. Esperar te muda. Nível 3. Piloto pronto para a missão. Qualificação no B2. A qualificação traz uma sensação de exclusividade que é ao mesmo tempo sedutora e solitária. A 15.000 metros, a curvatura da Terra no vidro da cabine é uma imagem que poucas pessoas conhecem. A cabine do B2 parece uma cápsula sem janelas, um lugar onde o mundo exterior é interface e instrumento, não paisagem. O avião exige respeito pelo silêncio. A própria circulação de informações é limitada por necessidade de segurança. A tecnologia aparece com vocabulário próprio. Fly-by-wire, para explicar que os controles são intermediados por computadores, redundância para dizer que nada depende de um único cabo. Mas por trás desses termos há sempre uma dimensão humana. Alguém precisa confiar no julgamento dos sistemas e, às vezes, contestá-los. Você aprende a confiar nas redundâncias, mas também a questioná-las quando a intuição conflita com dados. A qualificação te dá acesso a um poder concentrado. Também te aprisiona em segredo. Você começa a dividir sua vida em o que eu posso contar e o que eu nunca direi. Nível 4. Comandante de aeronave. A responsabilidade muda de qualidade. Não é mais a sua vida que pesa, é a capacidade de trazer outras pessoas de volta. Você pode sentar no assento do comandante e sentir a curva entre autoridade operacional e consciência moral. Um erro seu pode ter consequências amplificadas. Eu me lembro das noites em espera, dos telefones que tocam às 3 e que você hesita antes de atender,
porque nenhuma chamada àquela hora traz notícias triviais. Havia ordens que poderiam chegar e cancelar tudo. Havia outras que poderiam deslocar-se no limiar entre exercícios e algo com nome mais pesado. Você aprende a conviver com ordens que podem não chegar e com a tensão de estar pronto para agir sem a confirmação que gostaria de ter. A família observa a sua postura, sente a sua ausência e você se acostuma a não explicar. Você começa a praticar um tipo de clandestinidade emocional que corrói aniversários, jantares e noites em que sua filha queria apenas ouvir a sua voz. Avançar aqui significa pagar em presença. Nível 5. Instrutor. Agora você forma outros. Ensinar é uma lente sobre si mesmo. Ver nos olhos de um cadete a mesma impaciência ou o mesmo medo que você teve reaviva pequenas falhas que você julgava enterradas. Ser instrutor foi também perceber que a excelência que eu exigia tinha custo. Eu requisitava renúncias que exigia de outros e aceitava menos das minhas próprias pessoas. É aqui que a noção de legado começa a aparecer. Não só o produto final do voo, mas o caráter que você transmite. O caso do tenente Nakamura vem à mente. Um jovem que, em uma emergência simulada, congelou. A cena ficou comigo porque mostrou a fragilidade do controle quando o corpo entra em modo de sobrevivência. Como instrutor, tive que equilibrar disciplina e empatia. Corrigir o erro sem transformar o erro em sentença para a vida. Formar alguém implica, muitas vezes, aceitar que você terá visões contraditórias sobre quando empurrar e quando segurar. Nível 6. Oficial de operações. As noites tornam-se fragmentadas. Você administra prontidão, agenda missões, coordena recursos. O sono passa a ser um bem dividido em intervalos. Aqui, a carga administrativa parece menor que a responsabilidade emocional. Decidir quem repousa antes da missão, quem ficará de plantão, quem verá a família naquele fim de semana. São decisões que parecem pequenas, mas moldam lares e amizades. Se eu perdi um aniversário da minha filha por causa de um exercício declarado necessário, expliquei à minha esposa que era uma missão de treino. Omiti por hábito o peso real da possibilidade. A família aprendeu a agir como se eu estivesse sempre a um sigilo de distância. As relações sofrem erosão silenciosa. Avançar me afastou de festas e aproximou de um cronograma de prontidão que não pergunta pela minha vontade. Nível 7. Comandante de esquadrão. A escala muda. Você não é mais responsável apenas pelo voo ou pela prontidão. Agora responde por centenas de pessoas, por suas carreiras, por suas angústias. A logística, que antes era um problema técnico, torna-se questão moral. Priorizar manutenção de umas aeronaves, alocar recursos, aceitar que alguém será transferido, decisões dessas repercutem em casas, casamentos e planos de vida. Um dia de inspeção pode virar o fio que divide quem permanece e quem sai. É o nível em que a cultura da unidade é construída ou corroída. Lembro de uma manhã em que um relatório de manutenção atrasou e eu tive que decidir entre autorizar um voo de rotina ou esperar. A escolha me deixou inquieto por dias, pensando nos rostos das famílias daqueles pilotos. Avançar exige aprender a viver com a inevitabilidade do trade-off. Ninguém recebe tudo o que pede, e a administração do incompleto vira arte. Nível 8. Comandante de ala. Gestão de sistemas que não podem falhar. A escala estratégica entra em cena. Você lida com inspeções, com contratos de manutenção, com a dança entre orçamento e segurança operacional. O peso passa a incluir não só vidas humanas em voo, mas sustentabilidade de capacidades ao longo do tempo. Há noites de reassignments, de respostas a incidentes, de reuniões que se arrastam até o amanhecer. É também nesse patamar que se começa a discutir transições tecnológicas, manter uma frota confiável enquanto se planeja a chegada de outro sistema. A obsolescência aparece como ameaça dupla, a de um equipamento que se desgasta e a de um homem que envelhece emocionalmente junto com o avião que definiu sua carreira. Avançar fez com que eu olhasse para o horizonte com outra ansiedade, não apenas pela missão de hoje, mas pela perenidade do propósito. Nível 9.
Comandante estratégico. Planejar a transição de uma plataforma para outra é uma responsabilidade que parece técnica, mas é profundamente humana. Você negocia prioridades, decide cronogramas de treinamento para que ninguém fique desamparado na mudança. O B2 começou a ser falado em termos de substituto, o B21, e com isso veio a consciência de que aquilo que definiu tantos de nós poderia ser substituído, armazenado em um hangar e esquecido pelas gerações futuras. Gerir obsolescência é entender que legados técnicos têm prazos e que você precisa administrar não só equipamentos, mas pessoas que se veem descoladas de seus papéis. É nessa altura que Ferris aparece na minha memória. Tenente-Coronel Ferris, que em uma viagem de reabastecimento, sugeriu uma rota alternativa para minimizar a exposição a uma área de atividade não identificada. Era uma proposta que mostrava prudência e audácia ao mesmo tempo. Debatê-la significou negociar medos e estimativas e pensar em cenários que ninguém quer verbalizar. Avançar aqui constitui uma tensão entre inovação e cautela. Nível 10, Custódio Final. Este é o capítulo que congrega tudo: treinamento, responsabilidade, técnica, família, fadiga e moral. A sala do custódio é um espaço de silêncio calculado. Ali, sinais chegam em formas que às vezes confundem. Em uma ocasião que permanece clara como se fosse um holograma, eu recebi dados que, à primeira vista, sugeriam uma ameaça. O relógio parecia trabalhar contra a interpretação. A pressão era exercida por protocolos, por radares que batiam, por vozes alheias que queriam respostas rápidas. Em minutos, o custo de errar ganhava escala global. A decisão, subir em escala ou não, não é um botão de triunfo, é um exercício de leitura de inconsistências. Reunimos as peças de informação. Algumas batiam, outras saltavam fora da narrativa. Havia uma incerteza que não pode ser eliminada com autoridade. Escolhi não escalar. Não foi um gesto triunfante. Foi uma recusa pesada e solitária, baseada em experiência, no padrão de mensagens, na leitura do humano por detrás dos sistemas. Posteriormente, veio a confirmação. Era um falso alarme. Para o público, nada mudou. Para mim, a sensação foi dupla: alívio e uma solidão profunda. A decisão que evita uma catástrofe raramente vira notícia. A maioria das pessoas só vê tragédias. O custódio carrega esse custo invisível, tomar decisões que não recebem medalhas e ainda assim pesam. O que há de mais interessante nessa progressão é que cada patente não apenas amplia a autoridade, ela redistribui a identidade. O cadete é alguém que quer provar algo. O comandante de aeronave é alguém que precisa proteger outros. O instrutor é alguém que molda caráter. O comandante de esquadrão é alguém que segura a cultura. O custódio é alguém que segura o mundo em minutos. As promessas externas, medalhas, reconhecimento público, raramente acompanham o aumento do peso emocional. A família sente o afastamento. A minha esposa aprendeu a ouvir desculpas, minha filha a aceitar vozes ausentes. Havia dias em que eu voltava para casa e não tinha histórias para contar, porque tudo estava em uma caixa que não podia ser aberta. A tecnologia existe para reduzir probabilidades de falha, redundâncias, computação distribuída, reabastecimento aéreo que estende a autonomia, conceitos que valem no papel. Na prática, cada sistema é uma rede de humanos que confiam uns nos outros. A redundância de sensores exige redundância de julgamento. Ensinar um piloto a confiar nos sistemas implica também ensiná-lo a contestá-los quando necessário. E isso não é um incentivo à desobediência. É uma exigência de responsabilidade moral. Saber que, às vezes, reagir sem certeza é também um erro. Há um ponto que sempre volta nas minhas lembranças: a vida editada. Trabalhamos em segredo, mantemos histórias comprimidas. Quando nos permitem falar, usamos metáforas. O isolamento é amplificado por regras e por uma cultura que protege mais do que clareia. Em reuniões sociais eu dizia apenas "trabalhei", quando alguém me perguntava o que eu tinha feito, omitindo deliberadamente o peso inteiro. Isso cria alienação.
Alguém me perguntou certa vez se eu não sentia orgulho. Senti, mas um orgulho que vinha com uma subtração. Por trás dele, havia noites de dúvida, despedidas em aeroportos, a sensação de que parte da minha vida havia sido trocada por um dever que não reconhecia aniversários. O momento com Nakamura ficou como aviso. Ver um colega congelar diante de uma situação aguda mostrou-me que o controle técnico pode ser subestimado pelo corpo. O treinamento tem que abarcar o humano. Gestão do estresse, reconhecimento do colapso emocional em tempo real, estratégias para evitar que o medo se transforme em paralisia. Quando alguém congela, todo um plano pode falhar. Por isso a seleção, por isso a repetição até o gesto sair bem. Mas nem o melhor treinamento elimina a imprevisibilidade do humano. O episódio com Ferris ilustra outro aspecto, o conflito entre rotas de segurança. A sugestão dele para desviar por um corredor menos exposto gerou um debate que não foi apenas técnico, foi ético. Toda alteração de rota implica exposição ou proteção para uns e inconveniência para outros. Decidir é distribuir risco. Isso é governança em pequeno e grande. Você sempre redistribui vulnerabilidade. E a decisão de Ferris, debatida com franqueza, ficou como exemplo de que prudência e coragem não são opostos, são complementares. Depois do falso alarme que não virou manchete, alguém me perguntou, anonimamente, se eu me arrependia. Arrependimento pressupõe que havia outra escolha mais moral. Eu responderia que o remorso não é o lugar central. O que ficou foi a fadiga moral, carregar uma decisão tão pesada pela falta de reconhecimento. O custódio age para evitar a calamidade, e muitas vezes não tem cláusula para ser abraçado. A confirmação posterior não repara o sono perdido, as olheiras, os sonhos recorrentes em que o fluxo de dados não se fecha. A decisão certa pode ser tóxica para quem a toma, porque não gera validação externa. A transição tecnológica, B2 para B21, tem outra faceta que toca o humano, a sensação de substituição. Uma geração inteira pode se identificar com uma plataforma. Quando ela começa a ser retirada, há luto, não só logístico, mas existencial. O B2 foi casa para muitos, e ao ser substituído, deixou um vazio que treinamento e carreira não preenchem completamente. A chegada do B21 traz avanços, mas também desapega as narrativas pessoais construídas em torno do modelo anterior. Para alguns isso é renovação, para outros perda. O legado, então, é ambivalente. Você quer que o seu trabalho perdure em valores e em competência, não só em aparelhos. E ainda assim, saber que as aeronaves mudam prova que o verdadeiro legado é humano. As pessoas que você formou, as decisões que você tomou sob dúvida e a cultura que você ajudou a moldar. O reconhecimento público raramente acompanha o trabalho. O que permanece é o peso privado das escolhas que não são celebradas. Se me perguntarem o que eu gostaria que alguém que nunca entrou num cockpit entenda, eu diria: cada patente é de fato uma vida diferente. Não é apenas um título a mais no epílogo do currículo, é um mapa de trocas. Você negocia presença por prontidão, convicções por protocolos, intimidade por sigilo. A questão que eu faria a qualquer um que assume responsabilidade concentrada é simples e dolorosa. Como você lida com o fato de que a decisão que protege muitos pode, ao mesmo tempo, custar sua própria vida familiar? Há, claro, soluções práticas que nunca substituem a reflexão moral. Apoio psicológico contínuo, políticas que minimizem impactos familiares, transparência, onde possível. Mas nada disso remove a necessidade de julgamento individual. O treinamento mental é imprescindível, as redundâncias técnicas são vitais, e a cultura de questionamento responsável é o que salva no limite entre confusão e ação. Ao fim, olhando para trás, vejo rostos de pessoas que me moldaram. Callaway dizendo outra vez, Nakamura aprendendo a reagir, Ferris propondo rotas alternativas, colegas do 393, a rotina da ala 509. Vejo minha esposa esperando respostas e minha filha aprendendo a conviver com uma presença fragmentada. E vejo também que, por mais que eu tenha tentado dividir o fardo, a maior parte dele ficou comigo.
não por heroísmo, mas por natureza da função. O que significa carregar esse tipo de responsabilidade? Significa aceitar que grande parte do seu serviço será invisível, que muitas decisões que evitam tragédias nunca serão celebradas, que a sua integridade frequentemente substitui reconhecimento. Significa também que precisamos cuidar uns dos outros, criar redes de apoio reais e entender que formar alguém não é treinar uma máquina, é cuidar de um humano. Se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal e confira o vídeo sobre tecnologia do B2 e a história do Esquadrão 393 na descrição. Compartilhe com alguém que possa se interessar por estas tensões entre técnica e responsabilidade. Antes de encerrar, eu não quero romantizar nada. Não existe glória na destruição nem justificativa simplista para o poder concentrado. O que existe é obrigação, técnica e moral, de fazer tudo o que for possível para que a decisão de acionar esse tipo de força seja tomada com o máximo de informação, humanidade e prudência. O custódio que opta por não escalar, o instrutor que revive o medo em alunos, o comandante que sacrifica a presença familiar, todos eles são peças de um sistema que precisa ser compreendido em sua complexidade. No silêncio que sucede uma missão abortada, no hangar onde luzes se apagam, há uma pergunta que sempre me acompanha. Qual o preço que estamos dispostos a pagar para ter alguém que diga não, ainda não, quando o mundo grita agora? Talvez a resposta exija mais do que elogios, exija políticas, cuidado e reconhecimento de que, às vezes, o maior serviço é a recusa ponderada. Se você gostou desta reflexão, compartilhe o vídeo com alguém que precise ouvir esta perspectiva e volte para mais histórias sobre aviação, liderança e as decisões que não aparecem nas manchetes. A sua vida em cada patente de piloto de bombardeiro não é apenas uma carreira, é uma sequência de identidades que nos definem, nos custam e, em última instância, nos responsabilizam. Obrigado por acompanhar.